para que se tenha uma visão geral da história da redenção, desde quando pecou, de eternidade a eternidade, nós apresentamos a vocês agora a linha do tempo. Essa linha do tempo é compreendida entre os que viveram antes do dilúvio, pós-dilúvio até Abraão, de Abraão até o nascimento do Senhor Jesus e do nascimento do Senhor Jesus até agora. Os antediluvianos, de Adão até Noé, viveram cerca de 1656 anos. Nós podemos encontrar aí 10 patriarcas: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Depois nós temos os patriarcas pós-diluvianos que vão até Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o último patriarca. Até Abraão completa-se 2000 anos de existência terrestre. E de Abraão até Jesus Cristo nós temos cerca de 4000 anos. Então temos aproximadamente, na história do pecado, cerca de 6000 anos de existência terrestre. Vale a pena a gente ressaltar aqui Moisés. Moisés, após a divisão das tribos de Israel, lá no Egito, ele se tornou o dirigente do povo de Deus. E ele toma o povo de Deus lá no Egito e leva até o deserto, no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, o povo era dirigido por Deus. Deus agora quer se apresentar pessoalmente ao povo. E Deus pede então que o povo se apronte para isso. Então o povo foi orientado a tomar banho, trocar de roupa, se preparar, se santificar, porque Deus desceria sobre o monte para entregar a Moisés a sua lei. E quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, com cerca de 10 milhares de anjos, é curioso que foi um acontecimento extraordinário, presenciado por todas as pessoas que ali estavam. E o monte fumegava e tremia, e havia relâmpagos e trovões, e o próprio Moisés falou: "Eu estou tremendo na presença de Deus." E o povo ficou tão apavorado que falou: "Fale tu conosco, Moisés, não fale Deus, para que não morramos." Aquilo ali foi uma preparação para que Deus desse as tábuas da lei, para que a partir de então o povo tivesse uma noção de Deus através da sua lei. Moisés recebeu aquelas tábuas, Deus deu também noção sobre o tabernáculo que eles deveriam, a partir dali, ter com eles, e as orientações sobre as leis cerimoniais. Depois de Moisés, nós temos Josué dirigindo o povo, os juízes, alguns profetas, depois tivemos os reis. Por rebeldia, Israel é levado para a Babilônia, cativo, ficou lá do ano 606 até o ano 457, retorna de Babilônia, faz a reconstrução de Jerusalém, e durante 400 anos Israel é dirigido pela família dos Macabeus. Cristo nasce quando o mundo estava com cerca de 4000 anos de existência terrestre. Vale a pena, nesse instante agora, nós falarmos um pouco sobre a Bíblia, porque foi justamente com Moisés que a Bíblia iniciou a sua escrita. Moisés escreveu o livro de Jó, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O livro Patriarcas e Profetas diz que, como filósofo, como historiador, como político, como general e como poeta, não havia homem que se igualasse a Moisés na face da terra. O seu avô o preparou para ser o grande líder do Egito. E Deus o preparou para ser o grande pastor de Israel. Foi esse o homem, o primeiro homem que Deus escolheu para que escrevesse a Bíblia. Mas, na realidade, houve um outro cidadão na Bíblia chamado Amós, que é simples, é um boieiro. No entanto, o mesmo Deus que orientou Moisés com toda essa cultura inigualável, também orientou Amós. E no Velho Testamento nós encontramos cerca de 39 livros. E nós vamos para o Novo Testamento, que é composto de 27 livros. O Novo Testamento destaca-se o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, como era chamado, e depois, quando se converteu, se tornou o apóstolo Paulo, é chamado segundo Jesus Cristo do Novo Testamento. Paulo escreveu epístolas difíceis de se entender. Mas também temos o apóstolo Pedro, que era simples pescador. O próprio apóstolo Pedro tinha dificuldade de entender aquilo que Paulo escreveu. A Bíblia é um conjunto maravilhoso. Ela foi dirigida e orientada pelo Espírito Santo.
Por isso que é uma sequência lógica e psicológica. E cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente sente o poder de Deus e parece que ela se renova a cada momento quando nós abrimos a Bíblia. Dentro da Bíblia nós encontramos 2 livros importantes. Um deles é Daniel, que foi escrito pelo profeta Daniel, um livro de 12 capítulos apenas, mas que traz assim uma visão panorâmica dos acontecimentos futuros. Se destaca Daniel 2, a profecia da estátua. Também temos a maior profecia da Bíblia, Daniel 8,14, onde nós temos as 2.300 tardes e manhãs. Temos também a profecia de Daniel 7,25, dos 1.260 anos, que essa profecia vai desde 538 até 1728, quando o Papa é preso por Napoleão. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, João, o discípulo amado, aquele que se reclinava no peito de Jesus. Esse foi o último discípulo a viver na terra. E João, por causa da sua doutrina, por causa da sua pregação, foi lançado num caldeirão de óleo fervente, de azeite fervendo. E ele foi salvo pelo poder de Deus. E o imperador que o lançou, vendo João sendo salvo, considerou um homem estranho, que talvez tivesse demônios. E por isso João foi levado para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, João já velhinho, ele teve um privilégio maravilhoso. No dia de sábado, ele recebeu uma visão dos 22 capítulos do Apocalipse. E Deus revelou então a ele mais ou menos uns 70% da Bíblia. E João ficou impressionado com as belezas que Deus ainda ia fazer neste mundo. E finalmente João teve o privilégio de ver o céu e a nova terra. E após isso, João descansa dos seus labores aqui na terra. Nós temos promessas maravilhosas. E eu gostaria de ler algumas que estão inseridas aqui no livro do Apocalipse. Pedro, colaborando com isso, ele diz o seguinte: a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens foram inspirados por Deus. A profecia é como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em nossos corações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diz o salmista: dá-nos a promessa de que virá a segunda vez para nos levar com ele para o céu. Jesus passeia entre as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira lição do Apocalipse apresenta Jesus como aquele que esteve morto, mas vive e intercede por nós no santuário celestial agora. Apresenta-o com cabelos brancos, como a limpa lã, como a neve, o rosto como o sol, olhos como chamas de fogo, vestidos compridos, cinto de ouro, pés semelhantes a latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. Jesus foi apresentado a João como que atua no meio das 7 igrejas do Apocalipse, dizendo a João que escrevesse aquilo que ele havia visto e enviasse às 7 igrejas. Disse a João ter as chaves da morte e do inferno, e que as coisas mostradas a João brevemente iriam acontecer. Quando Daniel recebeu os ensinamentos de Deus através das profecias, ele ficou muito doente e muito preocupado, porque ele viu tudo aquilo que ia acontecer e ele não tinha estrutura psicológica para entender tudo aquilo. Ele viu animais espantosos, ele viu coisas que ele não subiram o seu coração, o seu entendimento era muito pequeno, mas foi dado a ele um conforto, dizendo o seguinte: Daniel, você pode ficar tranquilo, você vai sarar a sua doença, você vai levantar da sua cama e esse livro será selado, porque daqui a muitos dias, há muitos anos, então essa visão será desvendada para a terra. Por isso que durante muito tempo as pessoas tinham um certo cuidado com o livro de Daniel e de Apocalipse. E até hoje há pessoas no mundo que, não conhecendo, acham que é um livro misterioso, fechado. No entanto, quando chegou por volta de 1700 e pouco, Deus começou a revelar o Apocalipse.
quando nós tivemos aqueles acontecimentos do Sol, da Lua e das estrelas, o Apocalipse começou a ser estudado, com a prisão do Papa, com a rebelião da França, com a Revolução Francesa, com o aparecimento da tecnologia. Então, os livros de Daniel começaram a ser estudados minuciosamente. E foi isso que trouxe, assim, um despertamento no povo. O povo saiu da sua letargia, o povo saiu da sua ignorância e passou a ser um povo mais culto, mais higiênico, e a tecnologia tomou conta da terra. Houve, assim, um abrir de mente por causa do estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. É curioso isso. E nós temos até um verso em Daniel dizendo que a ciência se multiplicaria. E na interpretação hoje, essa ciência poderia ser não só o estudo do livro de Daniel e Apocalipse, como também a ciência e fora, a tecnologia que havia crescido. E tem a ver, realmente, quando Deus abre a mente do povo para o conhecimento da sua palavra e do futuro, desvendando esse futuro maravilhoso que os livros de Daniel e Apocalipse trazem, Deus abre também a mente do povo para a tecnologia, para a ciência, para a cultura, para a industrialização. E o povo passa a crescer juntamente com o iluminismo da Bíblia. É a Bíblia que ilumina isso. E o estudo de Daniel e Apocalipse foram tão bem estruturados, e foram tão bem feitos, e foi um estudo tão minucioso, que quando chegou por volta de 1800, a terra foi iluminada com a pregação do Evangelho. O mundo todo passou por quase que uma revolução espiritual. E o povo todo se converteu, pregando até sobre a volta de Jesus sobre a face da terra. Recebemos essa instrução e essa mensagem graças ao desvendar das profecias de Daniel e Apocalipse. Existem algumas coisas curiosas dentro do livro do Apocalipse. Por exemplo, águas significam multidões, povos e nações. Um dia na profecia representa um ano. E o livro do Apocalipse é todo feito dentro de uma simbologia racional, compreensiva, inteligente. E Apocalipse significa revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, graças a Deus, quando nós abrimos a Bíblia e podemos folheá-la nesses 22 capítulos, e a gente abre aqui no primeiro capítulo e a gente vai entender o seguinte, que feliz é o homem que pode ouvir, que pode ler e que pode guardar as palavras desta profecia. O homem que assim o fizer, ele estará não somente salvando a sua vida, mas estará sendo uma bênção para o mundo aí fora. E o plano de Deus é que quando Jesus entregou isso ao anjo, e o anjo entregou João, João passou a sua igreja, é que nós, pelo poder do Espírito Santo, possamos também passar aos nossos irmãos sinceros aí fora. E que o mundo todo seja iluminado com a pregação da revelação de Jesus Cristo, que são esses 22 capítulos do Apocalipse, que já são um complemento do livro de Daniel. Então, eu acho que vale a pena nós aproveitarmos essas bênçãos tão profundas, tão maravilhosas, e dedicarmos o nosso estudo e a nossa vida nesse caminhar. Eu quero aproveitar o ensejo para dizer que na próxima aula nós teremos a revelação das 7 igrejas do Apocalipse, que é uma das mais belas, encantadoras e profundas histórias da Bíblia.